Olá, meus irmãos em Cristo. Aqui quem vos fala é o irmão Antônio Carlos, da congregação Shalom Donai, porteiro e também um dos professores da EBD, da classe Jovens e Adultos. Quero que vos cumprimentar a todos na doce paz de nosso Redentor e Senhor Jesus, que essa paz habite e reine em nossos corações, não só hoje, mas eternamente. Porque isto é mandamento, é ordenança de Deus. Podemos ver pela luz da Bíblia, no Salmo de número 34, verso 14, que nos diz: deixa o mal e faz o bem, procura a paz e siga. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, a outra passagem semelhante que nos diz: aparta-te do mal e faz o bem, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Em Hebreus 12, 14, escrito está: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em João capítulo 14, verso 27, está escrito: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos-la dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Em Mateus capítulo 5, verso 9, está escrito: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Então, que nós possamos nos empenhar, nos esforçar para viver essa paz de uma forma pura, santa e verdadeira, porque essa é a vontade de Deus. Não de uma forma fingida ou dissimulada, fingindo que estão fazendo o que é certo, na hora estão fazendo de uma forma distorcida. Porque a palavra de Deus nos diz lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, que há caminho que ao homem parece perfeito, mas o fim dele são o caminho de morte. Tem coisas que eu acho que estou fazendo certo e o quanto que está sendo muito errado. Então tenhamos sabedoria e estejamos percebidos sobre o que estamos fazendo, falando e sobre o que queremos fazer. Sejamos sábios. Quero aqui trazer uma rápida palavra sobre esta lição do primeiro trimestre do ano 2022, que tem como tema a supremacia das Escrituras, que é a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Posso já começar fazendo duas perguntas para mim mesmo e que cada um também faça essa pergunta para si: o porquê eu ler a Bíblia e qual a sua utilidade? Por que eu devo ler a Bíblia e qual será a sua utilidade para a minha vida cotidiana do dia a dia? O teólogo Antônio Gilberto, ele diz que o homem deve ler a Bíblia para ser sábio, crer na Bíblia para ser salvo e praticar a Bíblia para ser santo. Olha as palavras desse sábio, desse homem de Deus. O poeta, esse Samuel Taylor, ele diz: encontro na Bíblia palavra para os meus íntimos pensamentos. E assim, encontro na Bíblia palavra para os meus íntimos pensamentos, canções para a minha alegria, lenitivo para as minhas dores mais profundas e reabilitação de todas as minhas debilidades e fraquezas. Olha o que a gente pode encontrar na Bíblia. No Salmo de número 119, versículo 4, está escrito, né? Tu ordenaste os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Então, Deus, ele fez o homem perfeito, santo. Só que quando o homem desobedece a Deus,
comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, ele desobedece. Com isso o homem ele cai nesse declínio, né, do pecado. Morre a morte física e morre também a morte espiritual, que é a pior de todas, né? E a morte física, todos nós vamos passar por ela, a não ser os que vão participar do arrebatamento, mas até lá nós vamos experimentar desta tristeza, morrer a morte física. Mas a tristeza maior é morrer a morte espiritual. Mas para isso Jesus nos deu e nos dá essa solução, né? De nós um dia, todos que o aceitarem e viverem uma vida do seu agrado, praticando as suas ordenanças, vão ressuscitar e viver eternamente com ele. Então eu quero aqui trazer aqui uma rápida palavra sobre essa lição. Eu já dei uma olhadinha nos 13 assuntos e como é lindo, maravilhoso o conteúdo desta lição. O primeiro assunto será a autoridade da Bíblia. O segundo, a inspiração divina da Bíblia. Terceiro, a inerrância da Bíblia. Quarto, a estrutura da Bíblia. Quinto, como ler as Escrituras. Essa parte foi a que mais me chamou a atenção. Como eu devo ler a Bíblia, né? Aqui está escrito, como ler as Escrituras. Sexto, a Bíblia como um guia para a vida. Sétimo, a Bíblia transforma as pessoas. Oitavo, a lei e os evangelhos revelam Jesus. Nono, as histórias e as poesias falam ao coração. Décimo, as profecias despertam e trazem esperança. 11º, Lucas, Atos, o modelo pentecostal para hoje. 12º, as epístolas instruem e formam os cristãos. E 13º, que é o último assunto da lição, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, como eu fiz essas duas perguntas, né? O porquê eu li a Bíblia e qual a sua utilidade. Quero aqui lhes trazer aqui a memória sobre a chamada de Abraão. Deus de todas as nações, e Deus escolhe a nação dos caldeus, não escolhendo a nação, ou seja, mas Abraão, ele foi escolhido dentro dessa nação. Então Deus escolheu essa família, separou essa nação, para que daquela nação ele tirasse um homem chamado Abraão, que foi tirado de dos caldeus, ou seja, da Babilônia, né? Ou seja, alguém que foi tirado de dentro para fora. Então o povo de Deus ele é chamado de dentro para fora, ou seja, de dentro do mundo do pecado, do mundo da iniquidade, do mundo da ilusão, ele é tirado de dentro desse mundo para fora dele, para servir a Deus, ou seja, separado. Deus separa. Então Deus chama esse homem, lhe faz promessa, lhe faz prodígio e são cumpridas. Para quê? Ou seja, agora para que por meio desse homem Deus se manifestasse a todas as nações como o único Deus, Criador e Senhor de tudo. Que nesse homem, né, os três homens, Abraão, Isaac e Jacó, que é conhecido também como Israel. Então, Deus escolhe essa nação de Israel, né, que é saída das entranhas de Abraão, Isaac, Jacó e Israel. Esse terceiro homem, né, que recebe o nome de Israel, né, para que por meio dessa nação ele se manifestasse como o único Senhor, Criador e Salvador do mundo. Para que agora esse homem, né, essa nação fosse o quê? Testemunha dos atos, das maravilhas, do poder, da soberania de Deus aos demais. Então, dessa mesma forma, somos nós hoje, né? Um Israel de Deus. Para quê?
para que anunciemos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós, povo de Deus, que sabemos o que é adorar, sabemos o que é servir, sabemos o que é ser transformado, sabemos o que é ser uma nova criatura, devemos também levar para os que estão nas trevas, para os que não conhecem a palavra do Senhor, os que não têm nenhuma experiência com o Senhor, nós devemos levar essa palavra a esses demais, porque esse é o nosso objetivo. Quando aceitamos Jesus, recebemos esse talento de Deus e sermos uma testemunha do Senhor. Então, será que nós estamos nos comportando dessa maneira? Sendo testemunho do Senhor, sendo os atalaias de Deus, levando a palavra de boas novas aos perdidos? Mas para que nós possamos levar essa palavra, precisamos estar preparado, afiado, para ter uma palavra sábia para essas pessoas. Porque quando vamos pregar, vamos ministrar a palavra do Senhor, se saímos ao evangelismo, nós vamos nos deparar com uma força espiritual. Porque há uma briga muito grande com isso, né? Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas contra as potestades, né? Que dominam as regiões celestes. Ou seja, para impedir dessas pessoas conhecerem a palavra do Senhor. Mas assim como alguém pregou para nós e nós aceitamos, ou seja, Deus ele trabalha no meio do povo seu. Então, se estamos disponíveis a fazer a vontade de Deus, disposto, ele está conosco, porque essa obra não é nossa, é de Deus. Então, para que possamos estar preparados, devemos nos alimentar dessa palavra. E a escola bíblica dominical, meu irmão, é uma escola de conselhos bem precisos, onde nós adquirimos conhecimento e crescimento espiritual. Então, que nós possamos separar o domingo para estarmos na casa do Senhor, para aprender e crescer mais em conhecimento. A semana tem 168 horas. Então, será que não é possível que dessas 168 horas eu não possa tirar no mínimo 2 horas e meia para estar na casa do Senhor, para aprender e adquirir mais conhecimento para mim? Porque eu vou adquirir conhecimento para mim mesmo. Porque primeiro eu tenho que aprender, eu tenho que entender, eu tenho que, no caso, meditar, compreender, aí sim é que eu posso levar para outros. Porque eu não posso levar algo para alguém se eu realmente não tenho essa experiência. Porque se alguém for me perguntar como é que eu vou poder me sair se eu não tenho uma boa explicação, então preciso me alimentar, preciso entender para poder passar para os demais. Então vamos fazer isso. Esse esforço de estarmos na escola bíblica dominical, separar esse momento exclusivamente para Deus, porque é para mim e para Deus. Eu estou indo para adorar, estou indo para aprender. No livro de Levítico, capítulo 20, versos 7 e 8, está escrito: portanto, santificai-vos e sede santo, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E guardai os meus mandamentos e cumpri-os, eu sou o Senhor que vos santifica. Olha quando o assunto é o mandamento. Lembra da pergunta que eu falei, no porquê eu leio a Bíblia e qual a sua utilidade? Olha só o que eu posso aprender nesse versículo, né? Deus, que ele é o Deus que me santifica, mas para que eu possa ser santificado, eu tenho que observar os seus mandamentos, guardando. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 a 16, está escrito: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas começando aquele que vos chamou, seja vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Então, como filhos obedientes, eu não devo me conformar, ou seja, com as aparências que eu vivia antes de conhecer essa palavra. Mas agora, como conhecedor dessa palavra,
eu tenho que agora que me santificar. E para ser santificado é observar e guardar os mandamentos do Senhor. E para ser sábio, meu irmão, é preciso primeiro temer a Deus. No livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é a sabedoria. Ou seja, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus. É o que está escrito em Provérbios 1,7 na linguagem de hoje. Eu gosto mais dessa versão porque fica mais explicadíssimo. Então, lutemos, esforcemos para viver uma vida do agrado do Senhor e estar sempre pronto para as adversidades que nós vamos enfrentar. Então, até a próxima. Tenha todos uma boa leitura dessa lição, a supremacia da Escritura. E que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu infinito e eterno poder para sempre.